O influenciador Lucas Souza participou do programa Casos de Família com Cristina Rocha, onde falou abertamente sobre o fim do seu casamento com a cantora Jojo Todinho e as polêmicas que marcaram a relação. O Lucas, que sempre fala da ex, fez revelações novas durante o programa do SBT. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, que treta é essa? Eu olhei essa pauta aqui e falei, opa, pauta láctea, Jojo Todinho, mas dessa vez quem tá bagunçando o coreto aí é o ex dela, é isso? Exatamente, Ana. A Jojo anda muito tranquila, mas o ex não. E aí eu acho que é o safe aqui, é perfeito. Ó. Que cringe falar do ex, da ex, né? Nesse caso, a gente precisa entender uma coisa, que o Lucas Souza, ele só tem visibilidade basicamente por ser o ex de Jojo Todinho. E ele foi chamado para um programa maravilhoso. Eu particularmente gosto muito, viu? A minha adolescência foi assistindo Casos de Família. Todo mundo gosta dos memes que saem daquele programa Casos de Família. A Cristina Rocha é fabulosa, com aquela psicóloga, né, trazendo informações ali emocionais e sentimentais, essas relações que são complicadas. Toda família tem um que é complicado. Só que nesse caso, Ana, tem uma questão que eles se separaram há mais de 2 anos e o Lucas agora traz algumas coisas que foram para ele importantes nesta relação com a Jojo, inclusive que teria de forma negativa impactado a sua carreira como militar. Ele fala isso, sim. E segundo, que eles não têm nenhum tipo de contato mais, e aí ele fala em justiça. Eu vou te pedir para trazer a matéria do Terra. Infelizmente, o programa ele passa no SBT e o SBT não deixa a gente vincular os trechos da entrevista, mas a gente vai ler aqui a partir do portal do Terra. Que pena. E isso quer dizer não tão ruim assim. Vocês foram poupados de ouvir o Lucas Souza falando da Juju. Pense positivo, sempre tem um lado positivo. Mas a matéria traz aqui que, convidado ao programa Casos de Família, ele falou de forma aberta sobre o conturbado término de casamento com a Jojo Todinho, que continua repercutindo nas redes e na mídia. E continua repercutindo, ele continua tendo visibilidade, ele vai continuar falando. Durante a entrevista com a apresentadora Cristina Rocha, Lucas revisitou o início do relacionamento, lembrando os primeiros encontros e os momentos de afinidade, mas destacou que com o tempo surgiram situações que acabaram desgastando a relação, como em toda relação que acaba, né? Vai ter o desencontro ali, vai ter pontos negativos. Inclusive, eles se casaram pouco tempo depois de se encontrarem, se conhecerem, que é eu vou dizer, entre aspas, um problema. Lógico que tem relações que dão certo, você conhece a pessoa hoje e amanhã já está se relacionando, a gente faz sempre essas brincadeiras com as lésbicas, né? E entre as lésbicas tem essa brincadeira, conhece de manhã e de noite, já vai morar junto. Mas não foi o caso, não acontece sempre assim com todo mundo, e não foi o caso, logicamente, desse casal, que é um casal hétero, e a gente já sabe que a Juju é uma pessoa realmente complicada politicamente. O Lucas já falou que ela era uma personagem durante todo o tempo nas redes sociais, e depois vimos, de fato, né, quando ela se coloca como uma preta de direita. E o Lucas falou isso aqui, Ana, sobre a carreira dele militar. Eu achei bem interessante. Entre aspas, na época eu era militar, que tem um pouco de preservar a vida. Minha ex-mulher gravava muito e falava coisas muito íntimas, e isso começava a repercutir midiaticamente. O pessoal ficava comentando e isso me prejudicou muito no trabalho. O influenciador comentou que, por conta dessa exposição, passou a se sentir pressionado a assumir um personagem dentro do relacionamento. Então, ele atribui a Jojo a forma que ele se comportou dentro do relacionamento. E aí seria algo para tentar se adequar a expectativas externas que acabaram afetando sua própria personalidade. Ao refletir sobre esse período da vida, Lucas destacou que o impacto psicológico foi profundo, chegando a interferir em seu dia a dia e na forma como ele enxergava relações afetivas.
E aí ele fala, né, que não vai ter nenhum tipo de contato com ela, e, entre aspas, quando ele responde, ele fala o seguinte: foi um relacionamento polêmico, mas foi um relacionamento que, ao mesmo tempo, hoje rende bons memes, né, e participações em programas. Só isso que restou do casamento, mas foi um casamento muito legal, só que hoje eu não tenho contato algum com ela. E aí ele ainda completou que o único contato que ele poderia ter, ele fala o seguinte: eu acho que o próximo encontro só se for na justiça. Não sei se isso foi um tom de ameaça, um tom de brincadeira, mas, né, eu achei altamente deselegante. Se não processou até agora, vai processar por quê, né? Mas é mais uma ameaçinha aí que a JoJo está correndo risco. Só que eu vou trazer um meme para a gente lembrar como foi essa relação deles dois. Por favor, por favor, Sofia, o quê? Por favor, Ana. Falei. Bora, peraí. Vamos assistir esse meme. Todo mundo conhece esse meme. Ah, não, pera. Pô, tem que ter som, mano. Sim, não. Tem, assim não, esse tem que ter som. E eu só me casei com o Lucas porque ele me trata da forma que eu mereço. O maior arrependimento da minha vida, eu tava maluca. Respeito, carinho, admiração. Aproveitador safado. E eu trato meu marido da forma que ele merece. Descarado, mentiroso. Se eu sou tratado igual princesa, ele é tratado igual príncipe. Eu tenho vergonha. É por isso que eu te deixava 1 hora. Até a língua gangrenar. O meu amor próprio tá em primeiro lugar. Eu sou JoJo. Agora você vai ter sempre a minha sombra atrás de você. Fulano de tal, JoJo Todinho. Aí eu vejo as pessoas falando assim: nossa, eu não sei como que ele atura ela. Amor, eu sou um doce. Poderia ser que alguns anos atrás eu não pensaria dessa forma, porque eu não era tão empoderada. Quando eu comecei a sair com o Lucas, a minha sogra falou assim pra mim: se meu filho te tratar da forma que ele me trata, você tá bem. E eu tô bem mesmo, que meu marido é um gentleman. E eu só me casei com o Lucas porque ele me trata da forma que eu mereço. É isso. Meu marido é um gentleman. A gente espera, né? Pode ser que venha mais um processo para a JoJo aí nos próximos dias, Ana. Mas tem uma coisa que eu acho impressionante, que de fato o Lucas já deu uma entrevista para a Band há mais ou menos um ano, falando que a relação com a JoJo tinha muitas nuances, sobretudo porque ela sofria nas redes sociais. Ela tem milhões de seguidores, mas ela sofria com racismo e com gordofobia. E isso chegava a afetar a vida dela. Ele falou de forma mais respeitosa na outra entrevista da Band. E ele também fala, né, sobre essa montagem de personagem que a JoJo tinha e que ele agora também fala que ele tem. E eu vou destacar só um outro ponto, vou te pedir para colocar a matéria da cara, é só porque tem um outro parágrafo da fala dele que eu acho bem interessante, que é o seguinte, entre aspas, ele realmente não... Deixa eu só confirmar aqui. Pronto. A JoJo, né? Lucas e JoJo se alfinetaram em alguns momentos em 2025. Lucas Souza e JoJo Todinho trocaram essas farpas. Na época, o ex-militar manifestou após uma publicação polêmica da cantora sobre seu novo relacionamento. Entre aspas, o que a JoJo falou foi o seguinte: quem sabe fazer seu dever não gangrena. Vocês acabaram de ver o que ela falou do Lucas. O polícia tem a senha. Foi o que a JoJo publicou, e aí o Lucas resolveu achar que isso era uma ofensa a ele. Entre aspas, ele diz: ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 quilos, o que para mim nunca foi um problema. Mas largou essa informação, achei problemática, tudo bem. Mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar, não é só minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos. Eu acho fantástica. E aí a matéria traz que, apesar da alfinetada, o espião desejou felicidades ao casal. JoJo, tudo de bom nesse seu relacionamento, que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz. E o que a gente tem aqui como lição? Primeiro, eu acho que nem tudo a gente precisa publicar em redes sociais. Segundo, que essas pessoas precisam de terapia urgente.
E o terceiro, Ana, eu poderia sugerir um emprego, mas ele já tem, eles são influenciadores. É sério, eles são influenciadores. Mas a culpa do Lucas estar fazendo esse tipo de coisa é nossa como sociedade. Da Jojo também é nossa como sociedade. Por que a gente está trazendo aqui? Porque isso dá visibilidade, isso dá Ibope. Por que o Lucas foi para o programa da Casa de Família? Porque dá Ibope. Por que eles publicam tudo em redes sociais? Porque dá Ibope. Porque alguém acompanha, alguém vê. E as mesmas pessoas que muitas vezes dizem, ai, mas eu não acompanho isso no off, né? Perdão, no on, falando para as pessoas, isso é uma baixaria, eu não acompanho isso, é a mesma pessoa que no off está ali compartilhando memes, vendo essas coisas, e achando natural esse tipo de relação, que é uma relação extremamente violenta, tóxica, para ambas as pessoas, ambas as partes. Gente, não faz bem atacar uma outra pessoa que você se relacionou, nem ficar lembrando desse né, de todos os pontos. Não é interessante, não é saudável, é porque de fato não esqueceu, porque tem alguma coisa ali. E o Lucas, né, que ao mesmo tempo que ele fala que não se importa de se relacionar com uma pessoa gorda, ele também é gordofóbico quando ele fala que tem as limitações de se relacionar com uma pessoa de 200 quilos. Não precisava ser dito, todo mundo sabia, todo mundo conhecia o corpo da Jojo, ela tinha espelho em casa e todo mundo tinha acesso às redes sociais, todo mundo sabia do corpo dela. Então era uma coisa muito óbvia. E aí a gente espera que, de fato, em 2026 seja melhor para esse casal, ou esse casal, no caso do Ana, eles melhorem como pessoas também nas redes sociais. E teremos atualizações de questões judiciais. Quem processar alguém, a gente vai trazer aqui para saber a justificativa. Porque os advogados da Jojo, eles têm ótimas justificativas, não bate nada com nada. Eu ia falar, olha, não processando a gente, tá bom. Mas, sinceramente, daí é realmente doloroso mesmo, assim, ver como esse relacionamento é exposto, assim, com ofensas e, enfim, é um processo que me parece ser doloroso para os dois, assim, eu não conheço a fundo, né, nenhum dos dois, mas é triste, não tô nem falando do ponto de vista da comunicação, mas num ponto de vista pessoal mesmo, que se chegue nesse ponto, né, de expor e de levar coisas pessoais ali, de falar da relação do corpo, né, do outro nas redes sociais ali, o que é uma questão de saúde mental mesmo. E eu acho que esse é um tema que poderia ser levado mais a sério. E aí eu vou puxar de novo uma coisa que eu insisto. Eu sei quando você fala assim, eles precisam de um emprego, mas eles já têm, que é ser influenciadores. Isso me chama a atenção para, de novo, a questão do influenciador como atividade econômica. E, de novo, a gente pode achar ridículo, pode achar, né, que não é sério, mas está aí, as pessoas estão ganhando dinheiro, estão vivendo disso, estão tendo um impacto social, cultural, político, né? De novo, vou lembrar do caso dos perfis de fofoca, influenciadores que receberam dinheiro para defender o Banco Master. E enquanto a gente não encarar a realidade de que esta é uma função de comunicação que está acontecendo, né? E falar, não, isso não é um trabalho de verdade, você pode considerar ou não considerar um trabalho de verdade. A real é que rola dinheiro de verdade, e rola contratos de verdade, e rola impacto social de verdade, bom e ruim, né, nessa atividade. E não tem qualquer tipo nem de regulamentação e nem qualquer tipo de apoio, preparo, entende? Não sei nem como isso seria feito, né? Mas tem um impacto pessoal na vida das pessoas, ele envolve as suas relações íntimas, envolve a sua saúde mental, e a gente está vendo tudo isso acontecer de público, como um espetáculo, mas não consegue resolver, não sei se fica claro isso, não consegue resolver isso e o impacto que isso tem até mesmo para as pessoas que trabalham com isso.
A gente está quase no limite do tempo, mas eu queria lembrar isso. Quando a gente começou a trabalhar com o YouTube, a gente tinha vários trabalhos, né, de orientação, enfim, à medida que o canal ia crescendo, e um dos assuntos que era um assunto possível para a gente tratar era saúde mental. Né? E a gente podia ir escolhendo, né, os assuntos que a gente tratava. E eu lembro de olhar para aquilo e falar: saúde mental? Saúde mental cuido eu aqui, eu sei o que eu estou fazendo com a minha saúde mental. Depois de muito tempo eu entendi porque que lá no começo se oferecia para que a gente conversasse sobre saúde mental. E olha que a gente não está aqui numa posição de celebridade, influencer, nada disso, mas tem um impacto de saúde mental muito grande, né? Quando você está em contato com pessoas o dia inteiro e lê as coisas que você lê, enfim, imagina como é para uma pessoa como a Jojo Todinho, né, que tem seus problemas, mas está em contato aí com muita coisa o dia inteiro. E não existe essa preocupação, assim, em boa parte dos lugares, das plataformas, e as pessoas mesmo, aí falando da minha própria experiência, às vezes quando alguém oferece para falar sobre saúde mental com você, você pensa que é bobagem, porque acha que, não, isso aí não tem nada a ver. E tem. E quanto mais a gente tiver atividades que trabalham tão próxima, de maneira tão próxima com o público, como a internet, sendo atividades né, tão corriqueiras e que fazem parte, né, da vida econômica e social, a gente tinha que pensar nisso de forma um pouco mais séria, sabe? Eu ia dizer antes que aconteça problemas, mas a gente já viu muitos problemas acontecendo e esse é um deles também. Este também é um... É isso, Dai. Pesei. Isso era necessário, Ana. É isso, gente. Ficamos por aqui. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Cuidado com a saúde mental, vocês também que estão aí, tá? A gente tá o dia inteiro na internet, precisa.